Olá, pessoas queridas, tudo bem com vocês? Então, ao vivo aqui eu, Agatha Harper, para a gente continuar a leitura, né, aqui do Clube da Leitura, com o livro Segredos da Mente Milionária, o episódio 21. Hoje a gente vai ler o Arquivo de Riqueza 15. Isso. Antes da gente começar a leitura, declarações de prosperidade. Postura, comando da voz, entonação. 1. O meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Eu tenho uma mente milionária. 2. As coisas que eu ouvia sobre dinheiro não são necessariamente verdadeiras. Opto por adotar novas formas de pensar que contribuem para a minha felicidade, sucesso e prosperidade. Eu tenho uma mente milionária. 3. O exemplo que tive a respeito de dinheiro era o modo de agir dos meus cuidadores. A minha maneira de fazer as coisas nessa área sou eu quem escolho. Eu tenho uma mente milionária. 4. Eu me liberto das minhas experiências passadas negativas com dinheiro e crio para mim um futuro novo e rico. Eu tenho uma mente milionária. 5. Observo os meus pensamentos e só alimento os que me fazem bem. Eu tenho uma mente milionária. 6. Eu crio a minha própria vida. Eu mesmo crio o meu próprio grau de sucesso financeiro. Eu tenho uma mente milionária. 7. A minha meta é ficar milionário e ainda mais. A minha meta é ficar milionária e ainda mais. Eu tenho uma mente milionária. 8. Eu me comprometo a ser rico. Eu me comprometo a ser rica. Eu tenho uma mente milionária. Aqui são todas as declarações que o próprio autor coloca, né, no decorrer do livro, na primeira parte, porque o livro é dividido em duas partes. Aí na primeira parte tem essas 8 declarações, é claro que espalhadas, né, ao longo do livro. Gente, isso aí eu consigo ficar melhor. Então vamos lá, pessoas queridas. Arquivos de Riqueza 15, página 145. As pessoas ricas põem o seu dinheiro para dar duro para elas. As pessoas de mentalidade pobre dão duro pelo seu dinheiro. Se você, como a maioria das pessoas, cresceu programado para acreditar que tem que dar duro para ganhar dinheiro, são boas as chances, porém, de que tenha sido criado sim, um condicionamento de que tão importante quanto isso é fazer o seu dinheiro dar duro para você. Não resta dúvida de que trabalhar muito é importante, mas somente isso nunca o tornará rico. Como eu sei disso? Observe o mundo real. Existem milhões, não, bilhões de pessoas que se matam de trabalhar, suam camisa durante todo o dia e até a noite. São todas ricas? Não. A maioria delas vive na pindaíba ou quase lá. Por um lado, quem você vê flamando pelos clubes da alta classe de todo o mundo? Quem passa as tardes jogando golfe ou tênis e velejando? Quem curte os dias fazendo compras e as semanas gozando férias? Os ricos, é claro, portanto, vou ser direto. A ideia de que é necessário trabalhar duro durante toda a vida para ficar rico é besteira. O antigo ditado propõe R$1 de trabalho por R$1 de salário. Não há nada errado com esse provérbio, exceto de que ele não diz o que fazer com esse R$1 de salário. Saber que destino dar a essa quantia é o que permite passar do trabalho duro para o trabalho inteligente. Os ricos podem viver os seus dias se divertindo e relaxando porque trabalham de maneira inteligente. Eles compreendem o princípio da alavancagem e utilizam, põem não só outras pessoas como o próprio dinheiro para trabalhar para elas. A minha experiência diz que de fato é necessário trabalhar muito para ganhar dinheiro. Para as pessoas ricas, no entanto, essa é uma situação temporária. No caso de quem tem uma mentalidade pobre, é permanente. Os ricos entendem que é necessário suar a camisa
somente até o seu dinheiro começar a trabalhar duro bastante para ocupar o seu lugar. Eles acreditam no seguinte: quanto mais o seu dinheiro volta, o seu dinheiro trabalha, menos eles terão que trabalhar. Quanto mais o seu dinheiro trabalha, menos eles terão que trabalhar. Lembre-se, dinheiro é energia. A maioria das pessoas entra com a energia operária e tira a energia monetária. Os que alavancam a liberdade financeira aprenderam a substituir a energia do trabalho que investem por outras formas de energia, que incluem trabalho de terceiros, sistemas de negócios e capital de investimento. Repito, primeiro a pessoa sua para ganhar dinheiro, depois deixa que ele dê duro para ela. No jogo do dinheiro, muita gente não faz a menor ideia de quanto custa vencer. Qual é a sua meta? Quando você vence o jogo, você está jogando para o gasto, para ter rendimentos de 30 mil por ano, para ficar milionário ou para se tornar um multimilionário. O objetivo do jogo do dinheiro que ensino é nunca ter que trabalhar novamente, a não ser que você deseje fazer isso, e nesse caso, que seja por opção, não por necessidade. Em outras palavras, a meta é tornar-se financeiramente livre tão rápido quanto possível. A minha definição de liberdade financeira é simples: é a capacidade de viver o estilo de vida que você deseja sem precisar trabalhar nem depender do dinheiro de alguém. Observe que há uma boa chance de que o estilo de vida que você almeja custe caro. Consequentemente, para ser livre, você terá que ganhar dinheiro sem trabalhar. O rendimento sem trabalho é chamado de rendimento passivo. E ele já explicou isso em alguns capítulos aqui anteriores. Para vencer no jogo do dinheiro, o objetivo é ter um rendimento passivo que dê para pagar pelo estilo de vida desejado. Em suma, você se torna financeiramente livre quando o seu rendimento passivo excede as suas despesas. Identifiquei duas fontes primárias de rendimentos passivos. A primeira é o dinheiro que trabalha para você, incluindo ganhos de investimentos que englobam ações, letras de câmbio, mercado financeiro, fundos de investimento, assim como hipotecas e outros ativos que se valorizam e têm liquidez. A segunda grande fonte de rendimento passivo é o negócio que trabalha para você. São os rendimentos contínuos de negócios cuja operação não depende do seu envolvimento pessoal, como o aluguel de imóveis, royalties de livros, músicas e programas de computador. Licenciamento de ideias, franqueamento de marcas, propriedade de depósitos, marketing de rede ou multinível, para citar alguns. Isso também inclui montar qualquer negócio que esteja sistematizado para operar sem a sua presença. Volto a dizer, é uma questão de energia. A ideia é que o negócio, e não você, funcione e produza valor para as pessoas. Aqui também entram a venda, dos cursos online. Marketing de rede, por exemplo, é um conceito muito bom. Primeiro, porque geralmente não requer um grande capital inicial. Segundo, porque, uma vez estabelecido, proporciona rendimentos residuais constantes. Outra forma de renda sem que você precise trabalhar, ano após ano. Experimente obter isso como um emprego das 9 às 6. Volto a enfatizar a importância de estabelecer estruturas de rendimento passivo. É simples. Sem rendimento passivo, ninguém consegue ser financeiramente livre. Porém, você sabia que a maioria das pessoas tem uma dificuldade para criar fontes desse tipo de rendimento? Isso ocorre por 3 motivos. Primeiro, o condicionamento. A maioria de nós foi programada para não ter rendimentos passivos. Quando você tinha por volta dos 18 anos e precisava de dinheiro, o que os seus pais lhe diziam? Ora, vá arranjar um rendimento passivo? Jamais. O mais comum era escutarmos o seguinte: vai trabalhar, arranje um emprego ou outra coisa do gênero. Como fomos ensinados a trabalhar para conseguir dinheiro, o rendimento passivo é, para muitos de nós, algo fora do normal. Segundo, pouquíssima gente aprendeu a criar fontes de rendimento passivo na escola.
na faculdade ou em qualquer outro lugar. O resultado é que a maioria das pessoas não sabe quase nada e, consequentemente, não faz grande coisa a respeito disso. Finalmente, como não tivemos contato com rendimento passivo, investimentos, nem aprendemos coisa nenhuma sobre esse assunto. Nunca demos muita atenção a eles. As novas opções profissionais e de negócios são amplamente baseadas na geração de rendimentos com o trabalho. Se você tivesse aprendido desde pequeno que uma meta financeira básica na vida é criar fontes de rendimento passivo, não teria reconsiderado algumas opções profissionais? Sempre recomendo às pessoas que escolham um negócio em que a geração de fluxos de rendimento passivo seja natural e relativamente fácil. Quando elas estão atuando num campo que não propicia isso, a minha sugestão é que mudem de área ou de atividade. Isso é importante, sobretudo numa época em que muitos profissionais são prestadores de serviços pessoais e têm, portanto, que estar presentes para ganhar dinheiro. Aqui é o caso de, por exemplo, consultas online, sessões online, também consultorias individuais, porque, por exemplo, em meia hora, em uma hora, você só pode atender uma pessoa. E aí, quando você muda isso para outro modelo de negócio, por exemplo, atendendo grupos, aí você consegue também ganhar muito mais. Não há nada de errado em estar no ramo de serviços pessoais, a não ser o fato de que, se a pessoa não montar o seu próprio cavalo de investimentos bem cedo e cavalgar excepcionalmente bem, ficará presa na armadilha de precisar trabalhar para sempre. Optando por negócios que a curto ou longo prazo produzam rendimentos passivos, você terá o melhor dos dois mundos, rendimentos ativos agora e rendimentos ativos no futuro. Consulte as opções de negócios geradores de rendimento passivo que apresentei alguns parágrafos atrás. Infelizmente, um grande número de pessoas tem um modelo de dinheiro programado a favor de rendimento ativo e contra o rendimento passivo. Se é o seu caso, procure mudar essa atitude radicalmente para que a obtenção de rendimentos passivos substanciais seja algo normal e natural da sua vida. No final de semana mesmo, ontem, né, domingo, dia segunda, eu estava presenciando uma pessoa falando justamente isso, mal, né, de pessoas que trabalham em casa e que trabalham em casa pela internet. Muito interessante isso. Esse é o modelo a forma de pensar delas, né? As pessoas ricas pensam a longo prazo. Elas equilibram seus gastos e prazeres de hoje com os investimentos necessários para a liberdade de amanhã. Os indivíduos de mentalidade pobre pensam a curto prazo. As suas vidas são governadas pela satisfação imediata. Eles usam a desculpa: como posso pensar no amanhã se mal consigo sobreviver neste momento? O problema é que, no final das contas, o amanhã se tornará hoje. Quem não cuidar do problema agora dirá a mesma coisa de novo amanhã. Para aumentar a sua riqueza futura, você terá que ou ganhar mais ou gastar menos. Não vejo ninguém com um revólver apontado para a sua cabeça e determinando em que casa você deve morar, que carro deve ter, que roupas deve usar ou que comida deve comer. Você tem o poder de fazer escolhas. É uma questão de prioridades. Quem pensa pequeno opta pelo agora. As pessoas ricas preferem o equilíbrio. Veja o caso dos meus sogros. Durante 25 anos, os pais da minha mulher foram donos de uma loja de conveniências. A maior parte da sua receita provinha da venda de cigarros, barras de chocolate, sorvetes, chicletes e refrigerantes. A venda média era de menos de $1. Em resumo, estavam no ramo dos centavos de dólar. Ainda assim, eles poupavam a maior parte do seu dinheiro. Não comiam em restaurantes, não compravam roupas caras e não tinham carro do ano. Viviam de modo confortável, mas modesto, e pagavam a sua hipoteca. Chegaram a adquirir metade do mercado onde a loja estava situada. Poupando e investindo centavos, o meu sogro conseguiu se aposentar aos 59 anos de idade.
Detesto ser obrigado a lhe dizer isso, mas quase sempre comprar coisas para o prazer imediato não passa de uma tentativa fútil de compensar a insatisfação com a vida. Em geral, gastar um dinheiro que você não tem é a manifestação da vontade de viver emoções que já estão a seu alcance. Essa síndrome é comumente conhecida como a terapia do varejo. O gasto excessivo e a necessidade de gratificação imediata têm pouco a ver com o que você está efetivamente comprando em tudo e tudo a ver com a falta de satisfação na sua vida. Mas é claro que, se o seu gasto excessivo não for motivado por suas emoções imediatas, ele provém do seu modelo de dinheiro. Natalie, outra das minhas alunas, me disse que os seus pais eram o máximo em termos de avareza. O pai tinha um carro velho de 15 anos, enferrujado, e ela sentia vergonha de ser vista nele, principalmente quando a mãe ia buscá-la na escola. Sempre que entrava no automóvel, rezava para que ninguém estivesse olhando. Nas férias, a sua família nunca se hospedava em hotéis e pousadas, nem viajava de avião. Eram 11 dias cruzando o país de carro e acampando ao longo do caminho, todo ano. Em sumo, tudo era caro demais. Pelo modo como agiam, Natalie pensava que eles eram pobres. Mas o pai ganhava 75 mil dólares por ano, o que na época lhe parecia bastante dinheiro. Ela ficava confusa. Por odiar a sovinice dos pais, Natalie tornou-se o oposto deles. Só queria o que fosse caro e de primeira qualidade. Quando começou a ganhar o seu próprio sustento e foi morar sozinha, torrou sem perceber todo o seu dinheiro e muito mais. Natalie tinha cartões de crédito, cartões de afinidade e muitos outros, e abusou de todos eles até não conseguir pagar nem sequer as prestações mínimas. Nessa época, ela se inscreveu no Seminário Intensivo da Mente Milionária. Segundo as suas próprias palavras, foi o que a salvou. Na sessão em que identificamos a sua personalidade de dinheiro, toda a vida de Natalie mudou. Ela entendeu por que gastava tanto. Era uma forma de ressentimento contra os pais por serem tão sovinais. E também para provar a si mesma e ao mundo que não era tão unha de fome quanto eles. Natalie disse que, desde que fez o curso e alterou o seu modelo, não teve mais ânsia de gastar com coisas sem sentido. Ela nos contou que certa vez caminhava num shopping center quando viu na vitrine de uma de suas lojas favoritas o lindo casaco de couro marrom claro. Na mesma hora, a sua mente disse: esse casaco ficaria ótimo em você. Combinaria muito bem com seu cabelo louro. Você precisa dele porque não tem nenhum casaco bonito e elegante. Ela entrou na loja e disse que gostaria de experimentá-lo. Nesse momento, viu a etiqueta com preço 400 dólares. Nunca havia desembolsado tanto dinheiro por um casaco. A sua mente insistiu. E daí? Ele fica lindo em você. Depois o dinheiro entra e você paga. Segundo Natalie, foi naquele instante que ela descobriu a profundidade dos seus princípios da mente milionária. No mesmo momento em que a sua mente a estimulava a comprar, o seu arquivo mental novo e mais positivo apresentou-se e disse: seria muito mais útil depositar esse dinheiro na conta da liberdade financeira. Para que você precisa desse casaco, você já tem um em casa e ele ainda está muito bom. Ela decidiu então suspender a compra até o dia seguinte, em vez de fazê-la na hora, como de costume, e não voltou mais à loja. Natalie observou que os seus arquivos mentais de gratificação material tinham sido substituídos por arquivos de liberdade financeira. Ela não estava mais programada para gastar. Hoje sabe que é útil usar o exemplo de seus pais para economizar e, ao mesmo tempo, se permitir desfrutar de prazeres com o que deposita na conta da diversão. A conta da diversão está no vídeo anterior e no capítulo anterior. Algum tempo depois, Natalie fez com que os seus pais participassem do seminário para que passassem a agir de modo mais equilibrado. Emocionada, ela disse que eles começaram a se hospedar
em hotéis, compraram um carro novo e depois que aprenderam a pôr o dinheiro para trabalhar para eles, aposentaram-se como milionários. Hoje ela compreende que, para ser milionária, não precisa ser tão sovina quanto seus pais foram, mas sabe também que, se gastar o seu dinheiro de forma desmedida como antes, nunca será financeiramente livre. Nas suas próprias palavras, é fantástico ter o meu dinheiro e a minha mente sob controle. Volto a dizer, a ideia é fazer o seu dinheiro trabalhar para você, tanto quanto você trabalha para ele. Para isso, é necessário poupar e investir em vez de gastá-lo, como se essa prática fosse a missão da sua vida. Chega a ser engraçado. Os ricos possuem muito dinheiro e gastam pouco, ao passo que as pessoas de mentalidade pobre têm pouco e gastam muito. Longos prazos versus curtos prazos. Quem pensa em pequeno trabalho para ganhar Quem pensa pequeno trabalha para ganhar para o dia de hoje, enquanto as pessoas ricas trabalham para investir no amanhã. Os ricos compram ativos, coisas cujo valor provavelmente aumentará. As pessoas de mentalidade pobre adquirem passivos, coisas cujo valor com toda certeza diminuirá. Quem é rico coleciona terras e propriedades. Os que têm uma mentalidade pobre juntam contas a pagar. Ofereço a você o mesmo conselho que dou aos meus filhos: compre imóveis. Embora seja melhor adquirir aqueles que produzam fluxo de caixa, na minha opinião, qualquer imóvel é melhor do que nenhum. Claro, esses bens têm altos e baixos, mas no fim, seja daqui 10, 20 ou 30 anos, pode apostar que eles estão valendo muito mais do que hoje. E isso é tudo que você precisa saber para ficar rico. Adquira agora o imóvel que está ao seu alcance. Se precisar de capital, associe-se a pessoas em quem confia e que conheça bem. A única hipótese de você ter problema com esses bens é exagerar na dose e ter que vendê-los na baixa. Mas, se seguir o meu conselho anterior e administrar corretamente o seu dinheiro, a probabilidade disso acontecer é muito pequena. Como diz o ditado, não espere para comprar imóveis, compre imóveis e espere. Como já dei um exemplo envolvendo os meus sogros, é justo que cite agora um exemplo da vida dos meus pais. Como já disse, eles não eram pobres, mas mal se garantiam na classe média. O meu pai dava duro danado e a minha mãe, como não tinha uma saúde muito boa, ficava em casa comigo e com os meus irmãos. Muito cedo, meu pai percebeu que todos os construtores para quem trabalhava construíam terrenos que haviam comprado muitos anos antes. Observou ainda que todos eles ficaram extremamente ricos. Então, os meus pais, que também poupavam centavos, juntaram o suficiente para adquirir um terreno de 12 mil metros quadrados a cerca de 32 quilômetros da cidade onde morávamos. Custou-lhe 60 mil dólares. 10 anos depois, um empreendedor decidiu construir um shopping horizontal na propriedade. Os meus pais a venderam por 600 mil dólares. Descontando o custo inicial, essa operação lhes deu um rendimento médio anual de 54 mil. Hoje eles estão aposentados e vivendo confortavelmente. Mas eu aposto que, sem a compra e venda dessa propriedade, estariam hoje com a corda bamba. Felizmente, meu pai percebeu o poder do investimento e, principalmente, o valor do investimento em imóveis. Agora você sabe por que eu coleciono terras. Enquanto as pessoas de mentalidade pobre veem cada real como um dinheiro a ser trocado por algo que querem imediatamente, os ricos consideram cada real que possui uma semente a ser plantada para render outros 100, que podem ser replantados para render outros 1.000 e assim por diante. Pense nisso, todo real que você gasta hoje pode lhe custar 100 no futuro. Eu, pessoalmente, considero cada uma das minhas notas de dinheiro um soldado cuja missão é conquistar a liberdade. Desnecessário dizer que tomo o maior cuidado com os meus soldados da liberdade.
Não me desfaço deles de modo fácil nem rápido. O segredo é instruir-se. Aprenda sobre o mundo dos investimentos, familiarizar-se com vários tipos de investimentos, instrumentos financeiros como imóveis, hipotecas, ações, fundos, letras de câmbio, moeda estrangeira, tudo que esteja ao seu alcance. Escolha uma área para se especializar. Comece a investir nesse campo e depois diversifique. Em suma, as pessoas que pensam pequeno dão duro, gastam todo o seu dinheiro e precisam trabalhar muito para sempre. Quem é rico trabalha duro, poupa, investe o dinheiro para nunca mais ter que trabalhar. Declaração: o meu dinheiro trabalha para mim e se multiplica. Eu tenho uma mente milionária. Ações da mente milionária. 1. Instrua-se. Assista seminários sobre investimento. Leia pelo menos um livro sobre esse assunto por mês, além de revistas e jornais do setor financeiro, como Exame, Isso é Dinheiro, Gazeta Mercantil e Valor Econômico. Não estou lhe dizendo para seguir todos os conselhos dados por essas publicações, mas que se familiarize com as opções financeiras que encontrará. Escolha uma área para se especializar e comece a investir nela. 2. Mude o foco do rendimento ativo para o rendimento passivo. Relacione pelo menos 3 estratégias com as quais você pode obter rendimento sem trabalhar, seja no campo dos negócios ou na área de investimentos. Comece pesquisando e depois entre em ação com essas estratégias. 3. Não espere para adquirir imóveis. Compre-os e espere. E finalizamos o Arquivos de Riqueza 15. Estamos quase acabando. Falta só mais 2 e as finalizações. Vou ver como falta só 2, se eu ainda faço essa semana para a gente entrar no próximo livro, que é o Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill. Então, para a gente finalizar, pessoas, vamos ler aqui as declarações de prosperidade. 1. O meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Eu tenho uma mente milionária. 2. As coisas que eu ouvia sobre dinheiro não são necessariamente verdadeiras. Opto por adotar novas formas de pensar que contribuem para a minha felicidade, sucesso e prosperidade. Eu tenho uma mente milionária. 3. O exemplo que tive a respeito de dinheiro era o modo de agir dos meus cuidadores. A minha maneira de fazer as coisas nessa área sou eu quem escolho. Eu tenho uma mente milionária. 4. Eu me liberto das minhas experiências passadas negativas com dinheiro e crio para mim um futuro novo e rico. Eu tenho uma mente milionária. 5. Observo os meus pensamentos e só alimentos que me fazem bem. Eu tenho uma mente milionária. 6. Eu crio a minha própria vida. Eu mesmo crio o meu próprio grau de sucesso financeiro. Eu tenho uma mente milionária. 7. A minha meta é ficar milionário e ainda mais. A minha meta é ficar milionária e ainda mais. Eu tenho uma mente milionária. 8. Eu me comprometo a ser rico. Eu me comprometo a ser rica. Eu tenho uma mente milionária. Então, é isso, pessoas queridas. Finalizamos aqui mais um Clube da Leitura com os Segredos da Mente Milionária. Até a próxima leitura. Beijos da Agatha Harper. Até mais.